este podcast vai ser muito giro. E logo a seguir, sabes o que é que tu devias ir ouvir? O Dudas de um Nombre, que é o meu podcast, que é espetacular. E conta como voluntariado. Conta como voluntariado porque estás a ajudar um menino na Península Ibérica. Quem? Eu. Por isso eu acho que devias fazer isso. Dudas de um Nombre. Vai ouvir. RFM. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, feito por 3 jornalistas que nas horas vagas consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. Eu sou o João Malheiro e nunca fui a Nova Iorque, ao contrário da colega de podcast que não está neste episódio. Pois é, são muitas viagens já. Eu sou Inês Braga Sampaio e ainda hoje estou à espera de saber quem interpretava a Cosima em Orphan Black, aquela série em que a Tatiana Maslany fazia de 3.000 personagens diferentes ao mesmo tempo. E especialista também nessa arte é o nosso convidado de hoje. Tem uma longa carreira no cinema e na televisão, com obras como Balas sobre Broadway, Os Suspeitos do Costume, Uma Questão de Nervos, Boss of Bosses, Brigada de Elite, Medo de Morte e, mais recentemente, Godfather of Harlem. Nos anos 80 criou um monólogo autobiográfico sobre a sua infância no Bronx, em Nova Iorque, e os momentos que mais o marcaram, incluindo aquele em que, com 9 anos apenas, testemunhou um homicídio. Esse monólogo resultou numa peça que deu origem a um musical que Robert De Niro adaptou ao cinema em 1993, no filme Um Bairro em Nova Iorque. Teve aqui muitas versões diferentes. Agora, o nosso convidado regressa às origens para voltar a vestir a pele de 18 personagens diferentes em palco, na peça A Bronx Tale One Man Show, um espetáculo com o apoio da Renascença para ver no dia 10 de junho no Cinema São Jorge. E se ainda não adivinharam, damos agora a resposta. O convidado deste episódio do Watch Party é, claro está, o ator norte-americano Chaz Palminteri. O Chaz, que na verdade já é repetente do podcast, atenção, está aqui para falar precisamente de A Bronx Tale One Man Show, mas primeiro vamos às novidades. Demorou muito a viagem? Demorou para aí 5 horas, não. Começamos com a estreia de um dos filmes portugueses mais aguardados deste ano. Entroncamento é um retrato deste local do país, em que vemos um grupo de personagens que tentam reconstruir as suas vidas entre trabalhos mais ou menos honestos e esquemas criminosos. Nas ruas desta cidade ferroviária sobressaem as lealdades, a ganância, a violência e a má sorte, mas toda a gente só quer uma vida melhor. É o mais recente filme de Pedro Cabeleira, que passou pelo Festival de Cannes em 2025 e chega agora às salas portuguesas. Para quem procura algo mais romântico, sai esta quinta-feira Tudo Me Lembra de Ti. É a adaptação de mais um livro de Colin Hoover. Nesta história, uma mulher tenta retomar a relação com a filha depois de sair da prisão, mas ninguém lhe dá uma segunda oportunidade, exceto o dono de um bar. Os dois juntam-se à medida que a protagonista tenta corrigir os erros do passado. É uma comédia romântica com Maika Monroe no papel principal. A Maika Monroe, que vale muito a pena ver qualquer filme dela como protagonista, que ela é uma grande scream queen. No streaming já se estreou a segunda temporada de Daredevil Born Again. Matt Murdock continua a sua batalha com o criminoso Kingpin, que agora é presidente da Câmara de Nova Iorque. Enquanto é perseguido, o herói vai tentar derrotar o Império, que está a corromper a cidade que tanto adora. E quem sabe se esta temporada vai ter algumas aparições especiais, já que não convém esquecer que o próximo filme de Homem-Aranha sai daqui a poucos meses. Podemos ter um Tom Holland, uma Zendaya. Especula-se que o Homem-Aranha possa mesmo aparecer, portanto. E o Matt Murdock apareceu num Homem-Aranha. No anterior, ou seja, seria exatamente. retribuir o favor. Take it all in. Ora, outra série que está de regresso é For All Mankind. O drama de ficção científica conta uma história alternativa em que a União Soviética venceu a corrida espacial à Lua. Os 10 episódios da quinta temporada da série da Apple TV vão ser lançados semanalmente a partir desta sexta-feira. You will have as much life as you allow yourself. Já pela Sky Showtime estreia-se a nova série do universo Yellowstone, mais uma. The Madison passa-se entre a cidade de Manhattan e o vale do rio Madison, no Montana. Do elenco fazem parte Michelle Pfeiffer, Kurt Russell e Will Arnett. Os 2 primeiros episódios da quinta série deste universo, criado por Taylor Sheridan, vão ficar disponíveis já esta sexta-feira, com mais 4 a serem lançados semanalmente. Eu, pela Michelle Pfeiffer, vejo. Ela é incrível.
Do faroeste, vamos para a Escandinávia. Não podia ser uma mudança de temperaturas mais vertiginosa. Os fãs de policiais nórdicos vão ficar contentes por descobrir que há uma nova série policial da Netflix que adapta os livros de Joe Nesbo. Harry Hole, que dá o nome à série, é um detetive de homicídios brilhante, mas perturbado, que investiga um agente corrupto, enquanto também tenta resolver um homicídio. Já podem ver todos os episódios na Netflix. É a definição de multitasking, está a investigar duas outras coisas ao mesmo tempo. Exatamente. É uma série escandinava, eles são bons nisso. É verdade. E continuamos na Netflix para vos falar de Algo Terrível Está Prestes a Acontecer. É uma nova série de comédia e terror sobre a semana cansada das bodas de um casal azarado. Dos produtores de Stranger Things e da realizadora de Baby Reindeer, a série aposta num terror mais psicológico para explorar o medo de casar com a pessoa errada. É realmente uma coisa um bocado assustadora. A série completa já está disponível na plataforma. E agora vamos sair dos ecrãs para ir ao teatro com o Chaz Palminteri. A Bronx Tale, One Man Show, segue a história de Calogero Anello, um rapaz de uma família de classe operária que se vê dividido entre um pai rigoroso e inflexível nos seus valores e um gangster poderoso que o acolhe e lhe ensina a lei das ruas. Essas ruas são as do Bronx, um dos mais duros bairros de Nova York, em que Chaz Palminteri cresceu, enfrentou diversos dilemas e aprendeu lições para a vida. E já em adulto, colecionou todas essas histórias e escreveu uma peça de teatro. A Bronx Tale chega agora a Portugal, como o próprio ator já tinha avançado à Watch Party durante o Tribeca Festival em Nova York, em junho do ano passado. Ouvimos a revelação em primeira mão à Daniela Espírito Santo, ainda em Nova York, lá está, alguns viajam, outros não, e agora o ator junta-se a nós por videochamada. Bem-vindo, Chaz. Well, I mean, that's pretty exciting. I mean, this is my, I'm going to be going to London, but this will be my first performance outside of the United States. Bem, é bastante emocionante. Esta será a minha primeira atuação fora dos Estados Unidos. Por isso estou muito entusiasmado. Eu estive em Portugal com o Robert De Niro há 2 anos, no Tribeca Lisboa, o que foi ótimo. Diverti-me imenso, adorei. Lisboa é uma cidade mágica. E estou mesmo ansioso por atuar lá. É um espetáculo tão bom, tem sido um sucesso por toda a América. Estou muito entusiasmado por ir a Portugal. You know, it's such a great show. It's been a success all over America. I'm really looking forward to going to Portugal. Crescer no Bronx teve desafios muito específicos, também aprendeste muitas lições. Como é que isso influenciou a tua carreira e ainda te inspira como ator e criador? Yeah, I mean, obviously, because of A Bronx Tale. Sim, em A Bronx Tale escrevi sobre os primeiros 20 anos da minha vida. Foi bastante entusiasmante. E escrevi este espetáculo a solo, onde tive a ideia de que ia interpretar todos os papéis. Vou fazer o guião todo sozinho em palco. Nunca tinha sido feito antes. E tornou-se um enorme sucesso. Depois viram um filme e a seguir tornou-se num musical. E eu escrevi. Por isso a tua pergunta é muito boa, porque faz parte da minha vida. Apesar de ter feito não sei quantos filmes, esta peça faz parte de mim, de quem eu sou. Eu sou o Calogero, eu sou o menino, é sobre a minha vida. É muito pessoal. I'm Calogero, I'm the little boy. It's about my life. So it's very personal to me. E acabaste de mencionar que são tantas personagens. Como é que é essa experiência enquanto ator? Como é que consegues retratar tantas personagens diferentes numa janela tão pequena de tempo? It's called practice. Chama-se prática, muita prática. Foi preciso escrevê-lo e treinar partes dele na minha companhia de teatro. Demorei quase 1 ano a aperfeiçoá-lo, horas e horas constantes de ensaio, mas depois o trabalho árduo valeu a pena. E quando o interpretei, as pessoas simplesmente enlouqueceram. Nunca tinham visto nada assim. Isto explodiu. E obviamente já faço isto há 35 anos. As pessoas não se cansam e eles vêm-no 10, 20, 30 vezes. Muda a vida das pessoas. As pessoas trazem os filhos para vê-lo por causa das lições de vida que traz. É por isso que continuas a fazê-lo depois de tantos anos? Porque são sempre pessoas novas e novas gerações? Sim, e depois fica a conhecer pessoas que viram há 10 anos e elas voltam e dizem: este é o meu filho, ele viu o programa, foi influenciado pelo teu programa, agora está a tornar-se advogado. Ele queria conhecer-te. Não consigo explicar. Gostava de conseguir, sabes? Gostava mesmo, mas há um fenómeno.
Não sei o que mais dizer. As pessoas já ouviram 30, 40, 50 People have vezes. seen it 30, 40, 50 times. Já o alteraste? Ajustas para o manter atualizado? Ou é sempre a mesma coisa? It's always the same. Wow, that's amazing. If it ain't broke, don't fix it. A propósito, mencionaste que o Robert De Niro pegou na peça e tornou-a num filme. Como é que foi trabalhar com ele e trazer essa história para o cinema? It was well. Look, when I did it, I performed it. Eu interpretei e toda a gente quis ver. Só aconteceu 2 vezes em Hollywood. Rocky com o Sylvester Stallone e comigo, e a Bronx Tale. E toda a gente queria fazê-lo, mas não me queriam a mim. Queriam pôr uma estrela no papel. E queriam que outra pessoa escrevesse para escrever a história deles, para usar as minhas coisas e torná-las suas. Recusei. Ofereceram-me $250 mil nas primeiras semanas e depois subiu. E eu disse que não, porque não queria usar-me, não queria que me usassem. Depois ofereceram-me $500 mil, $500 mil, e eu disse que não. Depois subiu para $1 milhão, e eu ainda disse que não. E depois o Robert De Niro viu a peça e disse: esta é uma história incrível, tem de ser feito, temos de fazer disto um filme. E ele disse: eu vou interpretar o teu pai, vou realizar, e tu fazes o Sonny e tu escreves. E foi assim que aconteceu. And he said, I'll play your father and I'll direct it, and you play Sonny and you write it. And that's how it happened. E lá está, não foi pelo dinheiro, certo? Tratava-se de fazer a interpretação correta da história e manter a verdade sobre o que era a peça. Absolutamente. E se vis o espetáculo a solo e olhares para o filme, é exatamente igual. Agora as pessoas em Portugal também podem fazer a comparação. Bem, o melhor é que vão conhecer a pessoa que realmente é o Calogero, contar a história e interpretar todos os papéis. Tens de perceber que eu interpreto o Sonny, eu interpreto o Lorenzo, eu faço de rapaz, eu faço de rapariga, eu faço de toda a gente. Quer dizer, quando saiu foi como se tivesse ganho todos os prémios de teatro. Esquece, foi uma loucura. Já estabelecemos que esta é uma história muito pessoal, é sobre ti, é sobre a tua infância. Quais é que foram os episódios ou momentos que tiveram mais impacto quando revisitaste para criar a peça? Bem, quero dizer que tudo começou com o homicídio. A primeira coisa que escrevi foi o homicídio e interpretei isso em palco. Estava sentado numa escada a olhar para um homem que eu pensava ser uma espécie de figura mítica quando era mais novo, e de repente ele acaba por matar um homem mesmo à minha frente, e isso impactou a minha vida. Depois eu não o denunciei e ele viu-me no dia seguinte, olhou para mim, eu olhei para ele e foi uma espécie de eu sei que tu sabes. E não dissemos nada. E foi isso. Era como um laço entre nós. Foi assim que começou. Foi catártico para ti retratar isso pela primeira vez? Well, the whole story it's a catharsis. The whole story. Bom, a história é toda uma catarse, é por isso que dura 35 anos, porque as personagens são arquétipos. As pessoas conseguem identificar-se porque representam uma mãe, um pai, um sonho, a ideia de não desperdiçar o vosso talento. Por alguma razão liga-se a todos da forma mais pessoal possível. Têm de ver quando puderem. As pessoas choram a sério, riem-se, as pessoas ficam assustadas. Nunca foi feito na história do mundo do espetáculo. Nunca foi feito, nunca. It's never been done in the history of show business. It's never been done. Ever. Achas que ainda é mais marcante para as pessoas por se tratar de uma história autobiográfica, ou seja, que aconteceu mesmo e não é apenas ficção? I think that's part of it. Em parte sim, mas não importa. As pessoas vão sentir o que tiverem de sentir. Não podes obrigar as pessoas a rir, não podes, mas se por alguma razão elas identificam-se com a peça, é incrível. It's incredible. It really is. Disseste que tiveste uma carreira muito longa no cinema e na televisão, mas todos estes papéis do One Man Show são os mais difíceis da tua carreira? Dos que mais te orgulhas? When I first learned it, yes. Quando decorei pela primeira vez, sim. Não te esqueças, tenho de alterar entre 18 personagens. E o mais difícil que me levou, uma boa semana, foram algumas cenas, como um jogo em que 5 pessoas falam todas ao mesmo tempo e não mudo chapéus, nem roupas, nem nada. Faço tudo com sotaques, postura, gestos, luzes e som. Physical accents and gestures and lights and sound. Já se tornou memória muscular para ti? Oh, yeah. Yeah, of course, yeah. Sim, claro que sim. Mas mesmo assim, quando volto a atuar, uns dias antes tenho de ensaiar. Tenho de rever tudo. I have to go over it. Para voltar ao ritmo?
Because everything is so Porque tudo exige precise. precisão. On No palco stage, tens de you have to acertar hit num a alvo mark quando muda a luz when the ou um light sinal changes, sonoro. the É assim. sound cue. Yeah. Alguma vez dás por ti, fora de palco, em algum momento do teu dia, a fazer partes dos papéis da peça, porque tu tens de interpretar todas aquelas personagens? Ou seja, alguma vez dás por ti a falar sozinho num desses diálogos com várias pessoas? I've done it when I'm rehearsing, yes. Sim, já o But fiz not- quando estava a if I'm in the ensaiar, sim. car, if Se I'm eu in the estiver no back of the carro, limo, se estiver no I'm on banco the de way trás to da the limusine theater, or e sometimes, estivermos I'm a just caminho on de my way to teatro, something ou else, por and I vezes estou know I gotta do simplesmente the a caminho show de outro tomorrow, sítio. I start Se eu sei que talking, tenho de fazer and o I tell the espetáculo driver, amanhã, "Listen, começo a falar I'm not crazy, e digo ao condutor: ouve, eu não I'm estou gonna be louco. going over Ele diz: my ok, não te material." preocupes He com said, isso. "Okay, don't worry about it." E And depois then só I just sussurro e whisper and falo, talk and, pareço louco. I sound nuts, but I'm not. Há alguma personagem especificamente que seja mais desafiante de interpretar em relação às outras? Ou são todas iguais para ti? Not now. In the beginning, yes. In the beginning, learning Agora it, não, no I início think the sim. hardest No início, ao character aprender, acho was que a the personagem mais 17-year-old. difícil foi o miúdo de 17 anos. Calogero aos 9 e depois aos 17. O rapaz de 17 anos demorou alguns dias a perceber, porque ele não era uma criança, mas também não era um adulto. Por isso tive de apanhar os seus modos e o seu mundo. Foi a que mais me desafiou. His manners and his world. That was the one that was challenging to me. Mudando um pouco de assunto, quando te entrevistámos em Nova York, não nós, mas a Daniela, o terceiro elemento do nosso trio, disseste que gostarias de fazer de padre. Isso está mais próximo de acontecer? It came close a couple of times, but the movie never happened. Quase aconteceu algumas vezes, mas o filme nunca se concretizou. Acho que vou ter de ser eu a escrever para que aconteça mesmo. I can't keep waiting for somebody to offer me. Não posso continuar à espera de alguém me oferecer um papel. Quer dizer, já me ofereceram antes, mas o argumento não era assim tão bom. E eu realmente quero fazer de padre. Sou muito espiritual, sou católico, acredito que todo o meu sucesso na vida vem de Deus, acredito que Deus salvou a minha vida várias vezes e espero que um dia consiga. Espero um dia conseguir interpretar um padre. And I hope one day I can. I hope one day I can play a priest. Tens alguma história em mente ou um tipo específico de personagem ou de sacerdote que gostarias de interpretar? I thought about playing a priest who is conflicted between. Pensei em interpretar um padre porque está dividido entre o seu Deus e a sua forma de ser. Sabes, mais um padre de rua, um homem do povo. É um homem de Deus, mas também é um homem. E como é que isso o afeta, sabes? É melhor fazer isso depressa porque já estou a ficar um pouco velho demais. Teria de mudar a história. Mas talvez um dia escreva e realize, o que seria ótimo. Não sei. Logo se vê. Maybe I'll write it one day and direct it, which would be fine. That's okay. I don't know. We'll see. Mas nunca somos demasiado velhos para perseguir o papel dos nossos sonhos. No. Now you sound like me talking to somebody. Não, agora parece eu a falar, tens razão. Teria de mudar esta história de certa forma, mas sim, estou ansioso por isso um dia. Espero que sim. Yeah, I'm looking forward to it one day. I hope so. Consegues imaginar-te sem ser ator? Sempre foi isto o que quiseste ser? Ou consegues imaginar a fazer outro trabalho na tua vida? I don't think I could do anything else. I mean, I always wanted to be an actor and a writer. Não acho que conseguiria fazer outra coisa. Sempre quis ser ator e escritor. Sempre quis escrever. Quando estava na escola, costumava escrever poesia no ensino básico. E isto é um tipo de rua a crescer no Bronx. E eu nunca disse a alguém que estava a acontecer eu escrever poesia. Eles iam pensar que eu era louco. Sempre vi um mundo maior do que realmente era, sabes? Quando eu tinha 11, 12 anos, lembro-me de estar com o meu amigo, o Sal, de quem ainda sou amigo. Nos invernos passávamos tempo no corredor porque estava quente e lá fora a neve caía e todos ficávamos ali no corredor. Éramos só eu e ele um dia e estávamos a olhar para a neve no bairro e disse-lhe: tem de haver mais na vida do que apenas viver e morrer aqui. Quero mais da vida. E ele era muito engraçado porque estava sempre contente. Então só respondeu-me: não sei, isto é bastante bom. E rimos, tornámos-nos grandes amigos, sabes? Ele disse que eu era sempre um sonhador. E sempre fui um sonhador. Eu estava sempre a insistir que ia ser alguém, que ia viajar pelo mundo. E afinal tudo se concretizou. Correu bem. He said you were always the dreamer. You were always a dreamer. You were always saying, I'm going to do something. I'm going to be somebody. I'm going to travel the world. And I guess it all came about, worked out okay.
E foram os teus sonhos que também influenciaram a tua peça? Well, it gave me the drive to do it. You know, it gave me the drive. Bom, deu uma motivação para o fazer. Na altura estava a ficar sem dinheiro. Como qualquer ator, consegues um papel e vives desse dinheiro durante 3 meses, 4 meses. E comecei a ficar sem dinheiro e foi um desespero. Tinha de fazer alguma coisa. A maior dádiva que a minha família me deu foi a dádiva da pobreza, porque aprendi a mexer-me. O meu pai era motorista de autocarro, ganhava o suficiente para viver, não tínhamos carro, não podíamos sair muito para jantar. Estávamos bem, não me interpretem mal, havia tanto amor na família para compensar tudo. E eu pensava que toda a gente era igual, porque todos os meus amigos eram exatamente como eu. Tive de trabalhar muito, mas consegui. You know, but yeah, I mean, I had to work hard, but I did it, you know. Há algum episódio específico ou uma parte da peça que estás particularmente entusiasmado para que as pessoas vejam, especialmente o público português? Yes, it's the scene between the father and the little boy. Sim, é a cena entre o pai e o menino, quando o Sonny deixa o dinheiro com o gangster e o rapaz não percebe porque é que o pai fez isso. É dinheiro que tem poupado e o pai tenta explicar-lhe que é mau dinheiro. Não é preciso muita força para puxar o gatilho. Eu sou o durão, não ele, eu trabalho. Esta é a minha parte favorita. I work. That's my favorite part. E é difícil emocionalmente, certo? Yeah, because I was the little boy. Sim, porque eu era um menino pequeno, por isso volto sempre a isso. Estou a dizer-te, as pessoas levantam-se no final e é simplesmente... As pessoas enlouquecem. As pessoas já ouviram 30, 40, 50 vezes. People freak out. People have seen it 30, 40, 50 times. É como se crescessem contigo? Yeah. Sim, eles vão ver e depois levam as crianças a ver. The kids see it. I inspire their life to do something with their life. Inspiro-os a fazer algo da sua vida. Ou, se não tiverem filhos, ou um irmão ou uma irmã, inspire-os a dizer que nunca é tarde demais. No final do filme, dizemos que a coisa mais triste da vida é o talento desperdiçado. E as escolhas que fazes vão moldar a tua vida para sempre. E é isso mesmo. That's it, right? É assim que gostarias de ser lembrado? Como alguém que tirou o melhor da sua vida? I hope so. I do. I mean, I hope so. Espero que sim. Cheguei a pessoas, não se esqueçam, comecei com o espetáculo a solo, com o filme e o musical. Odeio soar assim, mas sou o único ator da história do mundo do espetáculo que escreveu a peça e foi protagonista, escreveu o filme e foi protagonista, escreveu o musical e foi o protagonista. Por isso espero que venham ver. You know, so I hope you guys come to see it. Há mais algum projeto que tenhas a caminho e pelo qual estejas entusiasmado? Well, I'm on a TV series with Forrest Whitaker called Godfather of Harlem. Bom, estou numa série de televisão com Forrest Whitaker, chamada Godfather for Harlem, e digo sempre às pessoas para irem ao meu podcast, porque falo muito sobre o sucesso do meu podcast. Gostava que as pessoas clicassem e seguissem. You know, I would like people to, click in, follow me, like. Chaz, muito obrigada por teres falado connosco, mas ainda não te vamos deixar ir porque temos um desafio para ti. É rápido, no entanto. Gostamos sempre de pedir aos nossos convidados que recomendem um filme ou uma série aos nossos ouvintes. Pode ser qualquer coisa nova que tenhas visto ou um clássico que adores. A única coisa que tens que fazer é dizê-lo em 30 segundos. Tens alguma sugestão? The greatest movie that I ever saw. Directed. Isso é fácil. O melhor filme que alguma vez vi é de Elie Kazan com o Marlon Brando e a Eva Marisan. Chama-se On the Waterfront, ou Há Lodo no Cais. Se ainda não viste esse filme, então é melhor veres. É o melhor filme de sempre. É também o favorito do Martin Scorsese e de muitas outras pessoas. É o filme mais perfeito, do início ao fim, que alguma vez vi. All the way through that I ever saw. É mesmo uma obra-prima. Conseguiste em menos de 30 segundos. Chaz, muito obrigado pelo teu tempo connosco. Muito obrigada, Chaz Palminteri. And as they say in your language, I hope I say it right, adios. Obrigada de novo, Chaz, pela tua presença neste episódio. Estamos ansiosos por te ver em palco aqui em Portugal. Podem ver o Chaz Palminteri em palco em A Bronx Tale One Man Show no dia 10 de junho, a partir das 9h30 da noite, no Cinema São Jorge, em Lisboa. Os preços variam entre os 20 e os 45 euros. O espetáculo chega a Portugal pela mão do Tribeca Festival Lisboa, em que o Watch Party participou, de resto, em outubro, e tem a Renascença como media partner. E no próximo
próximo episódio, mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras. Até lá, podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença, em rr.pt. Não se esqueçam de subscrever o feed do Watch Party na app que mais gostam de usar e de enviar as vossas sugestões para o e-mail watchparty@rr.pt. E este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira, José Luís Moreira, ilustração de Rodrigo Machado e com apoio à produção de Ariana Cruz. Este podcast vai ser muito giro. E logo a seguir, sabes o que é que tu devias ir ouvir? O Dudas de um Nombre, que é o meu podcast que é espetacular e conta como voluntariado. Conta como voluntariado porque estás a ajudar um menino na Península Ibérica. Quem? Eu. Por isso eu acho que devias fazer isso. Dudas de um Nombre. Vai ouvir. RFM.